Eu sou o Mário da Exer. Hoje a gente vai fazer a configuração do Tago Core para estar comunicando com o servidor da nuvem do Tago.io. Basicamente, a gente vai fazer com que a gente tire a comunicação feita pela internet no broker da Tago e vai fazer com que essa comunicação seja feita no PC local com o Tago Core. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar o site downloads.tagocore.com e baixar a última versão do Tago Core. Aqui ele vai dar as versões disponíveis, né? No meu caso, eu estou usando o Windows 64 bits, né? Vou fazer o download. O que a gente aconselha para esse caso? Como eu vou ter que acessar o Tago Core via prompt comando, o ideal é a gente deixar ele em um local de fácil acesso. Então, o que eu vou fazer? Aqui no C2 pontos, eu vou criar uma pasta chamada Tago Core. Eu vou pegar o arquivo que eu acabei de abaixar e vou extrair para essa pasta. A gente vai acessar a pasta agora e a gente vai ver o Tago Core lá dentro. Observação, na verdade eu vou mover isso daqui para a raiz, só para não ter que digitar isso daqui lá no prompt comando. Vou abrir o prompt comando, cmd, vou executar como administrador, mas nem sempre é necessário, e vou chegar na pasta do Tago. Para isso eu vou digitar cd dois pontos, que é para voltar para a pasta anterior, cd dois pontos novamente. Aí eu vou estar na pasta raiz C e agora eu vou dar um CD Tago Core. Agora a gente está dentro da pasta do Tago Core. O que a gente faz aqui? A gente executa o Tago Core. Quando a gente executar o comando Tago Core, ele vai falar assim, ó, configurou a versão e que tem algumas ações disponíveis. Basicamente, a gente tem que dar um start para ele inicializar o servidor do Tago Core. Mas o que é legal a gente fazer antes? A gente tem que ver aqui na porta Ethernet se a gente está conectado na rede da Smart 4.0. Por quê? Porque ele precisa estar na mesma rede das Smarts, senão a gente não vai conseguir conectar a Smart no servidor. E outra coisa importante é travar um IP fixo para esse Tago Core. Então a rede da Smart, eu vou cancelar aqui. Vou só mostrar para vocês qual que é a faixa que ela atua, né? Ela usa a faixa de IP 192.168.150.1, certo? Por exemplo, esse computador aqui pegou o endereço 192.168.150.200. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse IP fixo para esse computador, para que sempre o computador suba com o mesmo IP nessa rede. Então, o que eu vou fazer? Vou fechar aqui, vou em propriedades, vou em protocolo IPv4 e vou usar o IP fixo 192.168.150.200 e a máscara de rede é essa mesmo, e vou dar um OK. Então, só verificando novamente, né? A gente vai configurar a máquina para IP fixo, né? Basicamente, colocar essas informações no IP, que é usar basicamente o mesmo IP que o computador já estava usando, mesma máscara, mesmo gateway, só que agora a gente vai deixar um IP fixo. Por quê? Porque toda vez que a aplicação do Tago subir, ela vai subir nesse IP.
E a gente vai precisar desse IP para conectar as Smart Senses ao servidor do Tago Core. Feito isso, a gente pode fechar aqui. Vamos voltar lá para o prompt de comando. E vamos dar um Start. Vamos permitir o acesso aqui. Certo? O que a gente já observa? Que aquele IP que a gente configurou lá é o IP que está disponível aqui na porta 2.8888. Em alguns casos, como essa é a primeira vez que a gente faz isso, acontece como eu tive que permitir que a rede, vocês viram que teve uma notificação e eu permiti acesso à rede. Pode ser que eu não consiga acessar de primeira. Talvez a gente precise reiniciar o computador para continuar o processo. Então, a gente vai tentar conectar agora naquele IP que ele nos disponibilizou. .150.200.2.8888, certo? Então, como eu havia dito, ele não está deixando a gente conectar por causa de uma aplicação de rede. Por um teste aqui, eu vou só parar o servidor e tentar iniciar de novo, mas no meu caso eu tive que reiniciar o computador. Tentar acessar novamente. Não está acessando a página do Tago Core interno no PC. Então a gente vai reiniciar o computador e vai voltar e vai startar o Tago Core novamente. Então, pessoal, a gente reiniciou o computador aqui agora. Agora a gente vai testar novamente o Tago Core. Vamos iniciar aqui. CMD, CD dois pontos, CD dois pontos, CD Tago Core e Tago Core. Aqui a gente starta Tago Core Start. Tá aqui o IP da nossa máquina, né? IP fixo, vou copiar e vou tentar executar. Não conectou, pessoal. Quando não conecta, é porque a gente não deu as permissões necessárias para o Tago. Então o que a gente faz? A gente vem aqui no Firewall e procura a aplicação Node.js, que é a aplicação que roda o Tago Core. Para essas duas aplicações, a gente vai permitir que elas acessem a rede pública e a rede privada. Como é que a gente faz isso? Colocar alterar configurações, habilita, habilita. Então, ok. Aqui a gente vai ver se vai funcionar. Se não funcionar, a gente vai lá e reinicia o computador novamente para que essas permissões sejam ativas. Então, pessoal, reiniciamos o computador. Agora a gente vai lá aplicar a gente vai fazer de novo para poder ver se funcionou. Abre o prompt de comando, CD dois pontos, CD Tago Core, Tago Core. Executando o Tago Core, a gente starta. Tago Core Start. Inicializou o servidor do Tago Core. Vamos lá, abrir o navegador, copiamos o IP que ele começou e vamos tentar acessar. Ok, abrimos a página do Tago Core. Aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um next e vamos criar um master password para o Tago Core. No caso, eu vou criar um password com o número de série da planta que a gente está configurando aqui, né, que é esse computador. Então eu vou criar Smart 4.0-187. Smart 4.0-187.
Isso é só para padronizar as senhas master do Tago Core de acordo com o computador que acompanhou cada equipamento. Então dá um Next. E ele vai pedir para a gente selecionar o plugin de database que a gente vai utilizar. Nesse caso é o SQLite. E dá um Next. Aqui é o local onde ele vai salvar os dados desse database. Então a gente vai manter o padrão mesmo. E vamos conectar. Aqui a gente vai colocar criar uma conta, né? Então, Smart 4.0/187, username Smart 4.0, password Smart 4.0/187, confirmação de password Smart 4.0/187. Vou abrir um bloco de notas só para mostrar como que eu digitei o password. Smart 4.0/187 para essa planta. 187 é o serial dessa planta que a gente está trabalhando aqui. E vou criar uma conta. Aqui ele vai pedir o master password, né, que foi o que a gente configurou lá no início do processo. Ok, a gente criou nossa conta do Tago Core. Agora, basicamente, a gente vai logar nela. Smart 4.0/187. Smart. Aqui no username é somente Smart 4.0, né, que a gente colocou lá. Aqui a gente já está dentro da plataforma do Tago Core. A gente consegue visualizar aqui as informações do nosso computador. E agora aqui a gente pode configurar os dispositivos que a gente vai estar acessando via Tago Core. Aqui no Tago Core, o primeiro passo é criar o device. Então a gente vai vir clicar aqui em Device. Em seguida a gente vai clicar em Adicionar Device. E vamos entrar com um nome. Vamos criar primeiro o estoque. Isso vai ser Device Data Optimized. E aqui a gente pode selecionar o período. Vamos selecionar uma semana. Esse período é o tempo que o Tago vai ficar armazenando informações. Então, no caso, quando for um período muito grande, pode deixar um banco de dados muito grande. Se for um período muito pequeno, a informação some rápido, mas aí fica um banco de dados pequeno. A gente vai colocar uma semana, que é um período legal. Depois que a gente criou o device, a gente tem que puxar o broker. Como é que a gente puxa o broker? A gente vem em Store e vamos adicionar o broker MQTT da Tago. Clica nele e pede para instalar. Ele vai fazer o download e realizar a instalação. O plugin está instalado. Aqui, depois que a gente instalou o broker, a gente precisa fazer a configuração do broker. Então, edit configuração. Primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o método de conexão. Vamos escolher Connect usando Device Token, certo? No canto direito da tela aqui. Vamos dar um Save. A porta a gente mantém a porta padrão MQTT. E vamos dar um... Quando a gente deu um Save, ele deu um Start. Ok? Depois de instalar o broker, a gente precisa fazer a ação. Criar o tópico para
conectar com o nosso dispositivo. Então, vamos criar uma ação. Aqui a gente vai criar a ação estoque, publicar. Vai selecionar o MQTT Trigger. E aqui a gente vai selecionar a opção a última opção aqui, que é MQTT Action Type Store Data. Então aqui, basicamente, nessa ação a gente vai estar armazenando os dados. Aqui a gente tem que definir o tópico, né? O tópico das nossas Smart Sense são contra barra, Smart 4.0. E vamos salvar. Agora, o que é importante? Para conectar a Smart Sense ao nosso Tago Core, a gente precisa pegar o token que foi gerado pelo nosso device. Vamos copiar o token. E esse valor a gente vai ter que carregar na nossa Smart Sense. Como a gente vai fazer isso? Na Smart Sense, a gente pressionando o botão Reset por 6 segundos, ela vai parar de comunicar e resetar as suas configurações de rede. Com isso, a gente vai ser possível conectar diretamente na Smart Sense. Então aqui, essa é a Smart Sense que eu acabei de resetar. Eu vou conectar nela. A chave de segurança dela é Smart 4.0. Clicar aqui para a gente ver a senha e vou dar um avançar. Sim. O IP para a gente configurar a Smart Sense é 192.168.4.1. Quando a gente ela conectou da Smart Sense aqui, uma observação importante para fazer isso, como a Smart Sense não tem internet, a gente desabilita o conectar automaticamente da rede Smart 4.3, que é para ele não ficar conectando e desconectando a Smart Sense. Então a gente vem, conecta no IP 192.168.4.1. Às vezes demora um pouquinho mesmo para atualizar, isso é normal. Importante, né? Nesse caso aqui a gente deixou o computador com IP fixo, certo? Para eu conectar na Smart Sense, eu tenho que modificar a configuração de IP do computador. Então eu venho aqui no IPv4, propriedades, vou trocar para o 4.200. Aí eu trocando o IP para o 4.200 eu consigo acessar a Smart Sense. Isso a gente vai voltar depois quando a gente estiver configurando, conectado na rede. Quando a gente conectar na Smart Sense, ela vai aparecer essa tela. Essa tela é a tela de configuração do Tago. A gente vai informar para ela qual rede que ela deve ser conectada, que é a Smart 4.0. A senha é Smart 4.0. Essa bancada está em espanhol, né? Então a gente tem o friend name aqui como almacenamento, mas eu vou padronizar como estoque, que é o que a gente criou lá. O MQTT Server, aqui a gente vai entrar com o IP do nosso computador, que é o nosso servidor do Tago Core.
Então é 192.168.150.200. A porta se mantém a mesma. E no MQTT Username e MQTT Password, aqui vem uma modificação. A gente vai utilizar o token que a gente criou do nosso dispositivo em ambos os lugares. Então, eu vou copiar aqui o token e aqui o token. Então, feito isso, a nossa Smart Sense já está configurada para estar enviando informações para o nosso servidor. Agora, para a gente verificar o funcionamento, eu preciso voltar para a rede do Smart 4.0. Para isso eu preciso mudar as configurações de volta para o IP 150. Ok. E conectar na rede da Smart 4.0. Dessa forma aqui no Tago Core, a gente vai poder observar agora, aqui no bucket de estoque, 28 dados, por exemplo. Então significa que a nossa Smart Sense já está enviando dados para o nosso Tago Core. Voltei aqui, o amount 56. Então, conforme o tempo vai passando, ela vai incrementando esses dados. Então, inicialmente criamos o device stock. A gente vai repetir esses passos daqui a pouco para fazer os demais dispositivos da nossa planta N2. Mas continuando o processo, né, antes da gente fazer os demais dispositivos, vamos mostrar como é que a gente configura isso no Tago I/O agora. A gente clica aqui no botãozinho I/O, aqui dentro do Tago Core, que é para a gente fazer o link direto com o nosso Tago I/O. Aqui, nessa tela de login, a gente vai usar o login do Tago I/O, que é XL4002, para essa planta, né? XL4002. .187@hotmail.com. E o password é Smart 4.0. Essas informações de login provavelmente estão em um bloco de notas em cada computador das plantas N2. Seleciono o profile da Exer. Aqui a gente vai deixar um nome melhor aqui. Servidor Tago Core. E vamos iniciar a integração. Legal. Aqui a gente fez a conexão, né? E basicamente agora, aqui na tela do meu Tago I/O, o que eu consigo observar? Eu consigo observar na tela Home, então vindo aqui na tela Home, né? Estou logado aqui no Smart 4000, na XL4002.187.hotmail, né? Que é aquela conta que a gente linkou o nosso servidor do Tago Core. E aqui embaixo a gente já consegue perceber que a gente tem um core conectado, um core utilizado. Como que eu faço agora para poder puxar essas informações desse core para os nossos dashboards? Então agora a gente vai estar linkando as informações dos nossos dashboards para o Tago Core e não para o Tago I/O. Aqui a gente tem a tela do nosso dashboard, né? Tá puxando as informações. A gente vai vir aqui em cima em Edit Mode, vai selecionar essa opção de Edit Mode e a gente vai selecionar um por
os gadgets que a gente está utilizando na tela do tab. Clica nos três pontinhos, seleciona a opção editar. Aqui em Data From, a gente vai estar endereçando de onde vai estar vindo a informação que está alimentando esse gadget. Inicialmente aqui a gente tem o Data Source TagoIO, a gente vai clicar e a gente vai ver que a gente tem habilitado agora o servidor do Tago Core. Antes de clicar nisso, é legal a gente verificar qual variável está sendo puxada nesse gadget. Copia ela porque depois a gente não vai conseguir encontrar ela, então é mais fácil a gente vir aqui, selecionar Tago Core. O device, a gente vai estar selecionando qual device vai estar disponível dentro do Tago Core. E a variável, ela não aparece sugestões aqui, por isso que é legal a gente copiar e depois colar. Feito isso, é só salvar o nosso gadget. Esse caso aqui é o consumo a cada 15 minutos. Como a gente acabou de fazer a configuração da nossa Smart Sense, ela zerou, então não está chegando dado nenhum. Vamos fazer no próximo aqui para a gente ver a informação chegando. Mesma coisa, edit. Data From. Vou copiar a variável aqui, porque eu vou precisar dela. Vou selecionar o servidor do Tago Core. Vou selecionar o device e vou selecionar a variável. E vou salvar. Legal. Aqui agora ele já está puxando a variável vinda do Tago Core. E vou repetir isso para todos os outros gadgets. Data From, TagoIO, Tago Core, Dog. Não olhei a variável. Se eu não olhei a variável, eu simplesmente dou um back aqui. A variável era temp, mas caso a gente esqueça de olhar, pode dar um back, copiar a variável, selecionar o Tago Core, selecionar o dispositivo e a variável. É uma observação importante. Esse gadget aqui, quando a gente tentar fazer nele, a gente vai perceber o quê? Que ele não tem o Data From. Eu não consigo trocar ele para vir a informação do Tago Core. Uma maneira simples que a gente resolve isso é: venho aqui, duplico esse objeto, excluo esse, vou editar o tamanho dele aqui para ele encaixar na posição do outro. Ele vai ficar um pouquinho diferente do objeto, mas vai funcionar. E agora a diferença é que a gente vai puxar aqui o ACTP, que é potência ativa. Outra coisa importante que para ficar padrão igual os outros, a gente não mostra a variável. E outra coisa que a gente muda também
é aqui, ó, dentro de configurações, format, a gente muda a unidade, né? Nesse caso, a unidade é watt e não VCA, como estava no que a gente copiou. Ok. Não tem o mostradorzinho bonitinho, mas a informação está disponível agora. Então essa tela agora está totalmente linkada ao Tago Core. Se acontecer alguma coisa com o Tago Core, a gente não vai ter mais informações aqui, porque essas informações não estão vindo da nuvem. Então, por exemplo, se eu vim aqui e der um Tago Core Stop, quando eu atualizar essa página aqui, ela está em buffer, né? Não tenho mais nenhuma informação chegando. Posso ir lá novamente e reinicializar o serviço do Tago Core. Atualizar a página. E as informações estão vindo novamente. Agora, o que a gente vai fazer? Basicamente é repetir o processo para os demais devices, né? Então, aqui a gente criou um device para o estoque. Vou adicionar um device para processo. Vamos selecionar o mesmo período, né? Uma semana. Vou criar um novo device para montagem. Selecionar um período de uma semana. E um novo device para expedição. Período de uma semana. E um device para o servidor. Server. Período de uma semana. Agora, como a gente vai configurar? Vamos criar os actions, né? Então, basicamente, a gente criou o action stock publicar. Vamos criar, da mesma forma, os demais actions. Então, processo publicar. Montagem publicar. Expedição publicar. Server publicar. Uma coisa que a gente não colocou, né, que é o // Smart 4.0.
Basicamente agora a gente vai repetir o processo. Aqui agora a gente tem os devices criados, né? A gente vai copiar os tokens e repetir aquele processo de enviar essa informação para a Smart Sense estar subindo todos esses dados no Tago Core. Então, basicamente vou copiar aqui. Esse daqui é o token da... Vamos por sequência, né? Vou para a bancada de processo e vou copiar o token da de processo. Aí vou executar, basicamente, os mesmos passos que a gente executou anteriormente. Vou na bancada de processo. Lá na Smart Sense, né? Eu vou pressionar o botão Reset. Vou segurar o botão Reset pressionado até que ela pare de piscar. Vou na minha configuração de rede. Vou estar aqui trocando o IP para aquela faixa 4, né, para que eu consiga conectar na Smart Sense. Ok. Aqui vou conectar. Vou desconectar aqui da rede 4.0 e vou conectar na minha Smart Sense. A senha é Smart 4.0. Aqui eu vou abrir o meu ponto de acesso, né, a minha Smart Sense, o 92.68.4.1. Acho que isso está errado. 2.68.4.1. É importante fechar aqui o configurador, tá? Para ele salvar os dados. Se você não fechar o configurador da rede, ele não salva o IP e aí você não consegue conectar. Abriu de novo o nosso configurador da ESP e aí a gente vai seguir os mesmos passos, né? Vamos selecionar a rede da Smart 4.0. Smart 4.0 é a senha. Aqui a gente vai estar usando a bancada processo. O servidor é 192.168.150.200, que é o IP fixo desse computador. E agora o token, né? Vou copiar o token da nossa bancada de processo. Vou colar ele no MQTT username e vou colar ele no meu MQTT password. Vou salvar, vou aguardar aparecer a tela aqui de configuração salva. Ok. Vou vir aqui, vou reconfigurar no meu computador para voltar para ser o servidor da Smart Sense. Propriedades. Aqui eu volto para o IP 150. Ok. Fecho. Vou conectar novamente na rede da Smart 4.0. Ok. Aqui no Tago Core agora, vou lá em Bucket e vou olhar a minha bancada de processo. Vou em Bucket aqui e vou olhar a minha bancada de processo. Ok, a minha bancada de processo já está recebendo informação. Se eu olhar as outras, a gente vai verificar que as outras ainda não estão recebendo, porque não for, a estoque já está configurada, já tem bastante informação. A de expedição não tem informação, a de montagem não tem informação e a de processo está começando a receber dados. Vamos fazer o mesmo processo agora para as demais Smart Sense. Dá para fazer esse processo também de configuração das Smart Sense todas de uma vez. Conectar na rede 4 e lá configurar todas as Smart Sense. O problema é que daí você vai ter que salvar os tokens antes, porque
Para você verificar qual token, você vai ter que estar online no Tago Core. Se você trocar o IP para o IP da rede da SmartSense, você não consegue verificar o token do device. Então aqui a gente vai para a bancada de montagem agora. Vou reiniciar a SmartSense da bancada de montagem. Ela já abriu o AP. Vou lá. Editar a rede. Vou editar a rede para a rede 4, para a gente conseguir conectar na SmartSense. Vou localizar aqui a rede que a SmartSense cria, né? Conectar. Vou voltar aqui no IP.4 e vou conectar. Aqui eu fechei a tela. Não fechei. Lembrar sempre de fechar essa tela aqui. A gente não consegue conectar a tela de configuração da Smart. Vou entrar com a senha, né? Smart 4.0. Entrou na tela de configuração da Smart. Clique em configurar o Wi-Fi. Mesmos passos. Seleciona a rede, senha Smart 4.0. Aqui o nosso friendly é montagem. O servidor 192.168.150.200. E aqui, vai score, a gente copia o token e salva o token. Ok. Espera aparecer a tela de credenciais salvo. Podemos ir lá de novo e repetir o processo de voltar para a rede. Quando a gente chegar aqui no bucket, agora a gente consegue ver que começou a subir dado na montagem. Vamos repetir o processo de novo. Agora para expedição. Vou propriedades, IPv4, propriedades 4, ok, sim, fechar, reseta a SmartSense no botão reset físico dela, vem na rede Wi-Fi, conecta na SmartSense, abre o navegador, vem no IP, agora com a senha correta, né? Ele conectou. Configura o Wi-Fi, aguarda ele responder. Seleciona Smart 4.0. Smart 4.0. Expedição. Nove dois 168 150 200 e o token da bancada de expedição. Salvou as configurações, volta o computador para a rede normal. Fechar, conecta na rede Smart 4.0.
Voltar aqui para o Tago Core. A gente vem em Buckets, expedição, na verdade, Buckets, Show, Amount Process. Então já está recebendo informações. Eu não estou com o servidor conectado, então eu não vou linkar o servidor nesse momento, mas é o mesmo processo de todos os outros. Aqui no Tago.io, agora a gente pode vir e simplesmente repetir o processo que a gente fez no dashboard de estoque para todos os outros dashboards, né? Que é basicamente vir aqui e puxar a informação do Tago Core. Aqui a gente pode colocar o nome da estação que vai funcionar. Então expedição. Aqui o servidor do Tago Core parou. Vou só dar um restart aqui. Né? Agora a gente consegue novamente editar os dashboards. Então, dashboard de expedição, Edit Mode, Edit, Data From, servidor do Tago Core, Device, expedição, variável, cons, salvar. Edit, expedição, extensão RMS. Basicamente repetir isso em todos os dashboards. Dá um trabalhinho, mas funciona. Somente para finalizar, pessoal, então agora que eu já salvei todos os nossos widgets puxando informação do Tago Core, queria mostrar para vocês uma coisa interessante que acontece, né? Como os dados são salvos locais agora, não tem nenhum dado salvo na nuvem da Tago. Então, por exemplo, se eu vim aqui no meu CMD e der um Tago Core Stop, significa que eu estou parando o meu servidor do Tago Core, certo? O que vai acontecer? Aqui a tela vai ficar estática, né? Mas porque está armazenado em buffer. Mas aí se eu for navegar pelas outras telas agora, o que a gente vai perceber? Ó? Que todos os nossos widgets não estão puxando mais informação. Por quê? Porque não está chegando dado do Tago Core. Então lá na nuvem da Tago não tem mais nenhuma informação armazenada lá. Toda a informação do nosso processo está armazenado no nosso servidor local. Basicamente, se eu vim aqui e startar o processo do Tago Core de novo, ele vai automaticamente se conectar com a nuvem da Tago. E aí eu posso vir aqui, navegar de novo pelas telas, e aí toda a informação vem. E daí não vem só a informação atual, né? Vem a informação do banco de dados. Todas as estações. Ok, pessoal? Então é isso. Essa é a configuração do Tago Core com a nossa planta N2. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhem com os amigos.